Eu reconheço que esse vídeo não é um vídeo para todas as pessoas. Nem todas as pessoas estão preparadas para uma mudança. Tem um ditado que diz que o pior escravo é aquele que não sabe que é escravo, porque pelo menos quando você sabe, você pode fazer algo a respeito. E realmente, muitas pessoas não estão ainda preparadas. E tudo bem, mas se você clicou nesse vídeo, isso é um grande indício que seja o momento de você aprender o que eu vou falar aqui para você. Aprender um mecanismo que te mantém escravo e que muitas vezes você nem imagina. Porque é natural nós colocarmos a culpa sempre no exterior e achar que nós temos que nos prevenir, nos cuidar de ataques espirituais, ataques externos. E realmente, ataques espirituais existem, ataques externos de pessoas existem, mas o maior inimigo pode estar morando aí dentro de você. E é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo, porque só através de você conhecer o mecanismo da escravidão é que você consegue fazer algo a respeito. E é esse processo que eu tenho vivido na minha vida, que eu reconheço que não é fácil, não é do dia para a noite, mas que vale muito a pena. Você vai conseguir reconstruir a sua vida. Porque eu não sei se vocês passam por isso, mas ao longo de muitos anos eu ficava sempre batendo na trave, porque conscientemente eu sabia o que eu precisava, eu sabia o que eu queria, mas parecia que tinha uma força que me puxava para os mesmos padrões. E é isso que acontece com quase toda a humanidade. Quase toda a humanidade ainda está repetindo ciclos, repetindo padrão, repetindo passado, por mais que conscientemente elas queiram viver algo diferente. E para começar a dar o pontapé inicial, eu vou ler o trecho de um livro. Fiquem até o final, porque realmente, gente, isso vai trazer mudança concreta na sua vida, caso vocês reconheçam e queiram botar em prática, obviamente. O trecho do livro que eu vou ler é do Dr. Joe Dispenza, um livro bem conhecido que é Como se Tornar Sobrenatural. E esse trecho que eu vou ler é para te mostrar como que esse inimigo interno age para nos bloquear, para fazer com que façamos as coisas sempre do mesmo jeito, mesmo achando que não. Pensamentos causam reações bioquímicas no cérebro, que liberam sinais químicos. Esse barulho que vocês estão ouvindo é chuva, tá, gente? Mas eu vou continuar. E esses sinais químicos fazem o corpo sentir exatamente como você estava pensando. Esses sentimentos, então, fazem você gerar mais pensamentos que o fazem sentir-se exatamente como estava pensando. Os pensamentos conduzem os sentimentos. E os sentimentos conduzem os pensamentos. E em algum momento, esse círculo programa o cérebro nos mesmos padrões, o que condiciona o corpo ao passado. Então, esse ciclo de pensamento e sentimento te condiciona a sempre reproduzir o passado no futuro. Você traz o passado todo dia, através desse ciclo. Como as emoções são registros de experiências passadas, se você não consegue pensar mais do que sente, o ciclo de pensamento-sentimento o mantém ancorado ao passado e cria um estado de ser constante. É assim que o corpo se torna a mente, ou a mente que, com o tempo, os pensamentos comandam você e seus sentimentos te dominam. Quando o corpo se torna a mente da emoção, o corpo está literalmente no passado. Como o corpo é a mente inconsciente, ele é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência de vida que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com o pensamento. Quando você é pego no ciclo pensamento-sentimento, o corpo acredita que está vivendo na mesma experiência passada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.
O corpo acredita que está na mesma experiência do passado, porque para o corpo a emoção é literalmente a experiência. Olha que forte, isso é muito forte. Depois você volta o vídeo e escuta de novo esse trecho. Então, dependendo de como foi o teu passado, a tua infância, se você passou por muitas experiências traumáticas ou muita questão relacionada à escassez, você está condicionado a repetir esses mesmos padrões se você não fizer algo a respeito. E como você vai fazer algo a respeito se você não tem o conhecimento disso? Esse é o objetivo do vídeo e esse é o objetivo da minha missão aqui na Terra. Algo que eu vivo, que eu venho transformando, que eu me sinto como se fosse na obrigação de transmitir essa mensagem para outras pessoas. Assim como eu tenho sido liberta de padrões que, quando eu olho para o passado, nem parece que era a mesma pessoa. Eu vim de lugares muito difíceis e hoje eu vivo uma vida plena, mesmo ainda não tendo conquistado tudo o que eu gostaria. Mas hoje eu tenho prazer em viver. E nesse vídeo eu vou trazer 5 coisas que você pode fazer para se libertar dessa escravidão, que é ser você mesmo. Para você se libertar desses padrões, você precisa criar um novo estado de ser. E isso precisa de um processo que dá trabalho sim, mas vale a pena. E é o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. Então, se você chegou até aqui, até esse ponto do vídeo, é um grande sinal que você está pronto para isso. E o primeiro ponto é você reconhecer que você está preso nesse ciclo de pensamento, sentimento. É só você observar quais são os seus pensamentos recorrentes, os seus sentimentos recorrentes, para você entender que esse ciclo está acontecendo com você. E tudo bem por isso, você não precisa se culpar, você não tem culpa, mas hoje você tem a responsabilidade de modificar esses padrões se você não quer reviver as mesmas coisas. Então, o segundo ponto é você, nem que for por alguns segundos, você começar a fazer o trabalho para interromper esses padrões de pensamentos e sentimentos negativos. Fazendo isso, gente, sem julgamento. E não querendo bloquear o fluxo negativo. Porque quando você tenta não sentir, tenta não ser quem você dá mais força para que isso permaneça. Reconhecer um pensamento negativo, um padrão, respire profundamente. Observe os seus pensamentos. Uma coisa que eu não sabia, e quando eu passei a ter a consciência de que eu não sou os meus pensamentos, isso mudou radicalmente a minha vida. Isso aí. Você não é o que você pensa. Os seus pensamentos, eles são mensageiros do que está ali no seu subconsciente, que está criando essa realidade que você vive hoje. Então você pode observar, sem julgar, sem tentar não sentir, não pensar. Simplesmente observar, estar atento. Então, nos dias de hoje, eu reconheço que isso é um grande desafio, porque as pessoas não querem isso. Por isso que as pessoas buscam tantas distrações, tantos vícios, de bebida, de drogas, de compras, de relacionamentos, vícios infinitos, para elas não precisarem olhar para isso. Mas enquanto esse trabalho não for feito, é impossível você não reproduzir as mesmas experiências negativas do passado. Então, identificou o padrão? Você está tendo pensamentos negativos? Comece a fazer pergunta. O que está certo sobre isso? Isso é real? Esses pensamentos são meus? Porque a maioria deles não são. A maioria deles, inclusive, você vai captar do ambiente, tá? A maioria dos pensamentos vem do ambiente. Então, se você não está atento ao momento presente, esses pensamentos vão te pegar de surpresa e você não vai conseguir fazer nada a respeito. Então, observe o que você pensa, o que você sente na maior parte do tempo. Que aí você já vai identificar um padrão e, aos poucos, é um processo. Você vai trabalhando para pegar ele no pulo, sabe? Você muda imediatamente esse pensamento. Rebate ele. Não, eu não sou incapaz. Eu tenho capacidade sim, eu vou conseguir, sabe? Todo pensamento negativo que você identificar, rebata ele com outro positivo no lugar.
Outra coisa que você vai precisar fazer é ensinar o seu corpo a um novo agora. E como se faz isso? O seu corpo, ele não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência imaginada, de algo que aconteceu, que te trouxe sofrimento no passado. Então você pode usar isso a seu favor, imaginando, visualizando o que você quer para o seu futuro. Você se imaginando naquela cena e trazendo o máximo de carga emocional possível para essa cena. Essa técnica, gente, de visualização, ela é extraordinária. E você não precisa fazer isso durante muito tempo. Comece fazendo 5 minutinhos do seu dia. Uma dica que eu te dou é você fazer isso um pouquinho antes de dormir. Quando você estiver quase pegando no sono, você se vê imaginando o seu futuro ideal. O cenário de trabalho que você quer, a sua conta bancária, a viagem, o relacionamento, e você se relacionar com essa visualização de uma forma muito emotiva, trazendo todas as emoções de gratidão, de amor, de paz, de alegria, porque o seu corpo ele não vai saber diferenciar. Para o seu corpo, você vai estar vivendo essa emoção no presente. Então, para você se acostumar o teu corpo com esse novo agora, você precisa se relacionar intensamente com o que você quer, focando no que você quer e trazendo o máximo de carga emocional possível para essas visualizações que você fizer. E você já parou para pensar que você observa os seus pensamentos? Que você não é o que você pensa, você é a consciência que está por trás dele. Você já parou para ver isso? Para pensar nisso? Porque se você fosse os seus pensamentos, você não perceberia que você pensava. Tem ou não tem sentido? Você é o que está por trás dele, quem está observando ele passando aqui na sua cabeça. E o que acontece é que a maioria das pessoas elas não tiram um segundo sequer para o dia para imaginar que isso é possível. Então passe a meditar dessa forma, observando você por trás dos seus pensamentos. E um tempinho que seja por dia. Crie esse hábito. Isso vai ajudar a você a construir um novo estado de ser. E realmente as experiências novas elas começarão a acontecer na sua vida. Porque você vai, cada vez mais, sem julgamento, rebater aqueles pensamentos negativos, se conectando com quem você é mesmo em essência, e através da meditação, da visualização criativa, você vai conseguir, aos poucos, criar um novo estado de ser. Realmente é algo desafiador, principalmente nos dias de hoje, com a quantidade de estímulos que nós temos, mas é o único caminho. Garanto para vocês que vocês não mexerem nisso, vocês vão repetir sempre a mesma história, sempre os mesmos ciclos, só mudando os atores, os CPFs, mas é sempre a mesma coisa. Muda de emprego porque ali está tudo ruim, quando vê está repetindo as mesmas coisas no emprego novo. Muda de relacionamento porque aquele ali está ruim, mas muda o CPF, mas as coisas acontecem bem parecidas. Só muda a pessoa, mas as dinâmicas são as mesmas. Aquela histórico familiar que você tanto gostaria de eliminar, você muda o ambiente, mas o ambiente te acompanha, as circunstâncias, como se a gente vivesse em um grande teatro. É basicamente isso. Então, se você não mexer nesses sistemas de crenças, não tem como você criar uma nova realidade. Outra coisa é você criar um novo estado emocional antes de viver a nova experiência. Se o seu sonho é passar num concurso, já se relacione com a emoção de você ter passado nesse concurso. É um exercício diário. Porque lembra que eu disse que o teu corpo não sabe diferenciar? Então, quando você já vive a experiência, antes da experiência acontecer, o seu corpo já entende que aquilo ali é real. Então, ele vai trabalhar para que aquilo ali se manifeste como uma fórmula matemática, como uma receita de bolo. Meu sonho é casar com uma pessoa assim, XYZ. Se relacione com essa experiência, mesmo antes de ela ser real. Se o seu corpo acreditar naquela emoção que você está sentindo, ele vai trabalhar para que aquilo se torne real. É matemático. Se relacionar com o que você deseja, como se já fosse real, é matemático. O teu corpo vai trabalhar, vai enviar sinais para o cérebro daquilo, o teu cérebro para o corpo, e você vai criar um novo mecanismo, o estado de ser daquela pessoa, daquela experiência. Então, para você viver uma nova vida, você não tem que esperar a coisa acontecer para aí você viver. Não é assim que funciona. Você tem que ser para viver.
Você tem que ser aquilo que você deseja atrair. E isso é extremamente matemático. Pratique e observe as coisas ao seu redor, como que não vai ser dessa maneira que eu estou te falando. E o tópico final, para você fechar isso tudo com chave de ouro, é a repetição consciente. Gente, isso que eu estou falando para vocês é nada mais, nada menos do que eu tenho aplicado na minha vida. É a única coisa que eu vi que realmente fez diferença. Então você vai precisar de uma certa constância. Não adianta você fazer uma semana, você querer resultados, tá? Não é do dia para a noite. Isso vai depender muito também dos padrões que você tem, dos paradigmas que você precisa criar. Então, quanto mais escasso for o teu passado, mais paciência você vai ter, porque não é, você está reprogramando uma vida. São hábitos, são crenças enraizadas ali durante muitos anos. Então, o teu corpo, ele vai resistir. Porque sempre quando você quiser sair desse ponto para esse ponto aqui, você vai sofrer resistência. Então, você vai ter que criar um caminho para você chegar, depois que você vencer todas essas resistências, isso para você vai ser natural, tá? Não vai ser difícil para sempre, gente, essa prática. Agora, se você quer fazer coisas ruins, ficar no comodismo, Maria vai com as outras, vivendo a vida medíocre que a maioria das pessoas vive, isso aí é bem fácil. Não tem sacrifício nenhum você permanecer onde está ou ladeira abaixo. Isso é bem fácil para você viver. Agora, quando você quiser evoluir, gente, a resistência ela vai acontecer. E você vai precisar ter paciência. O que acontece é que muitos não têm. Aí quer pegar atalho, quer caminho fácil, caminho rápido, que não vai te dar o resultado. A pessoa vai ficar andando em círculos e, infelizmente, vai acabar se frustrando ou se acomodando. Mas se você é uma pessoa assim como eu, teimosa, persistente, e você não aceita o mínimo, você não aceita viver o mínimo das coisas, você se sente merecedor, você vai querer fazer o que precisa ser feito, por mais tempo que você precise se dedicar. E é isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha trago para vocês, que já vem nessa jornada, um incentivo, que pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas e está desanimado, porque você tem tentado e parece que as coisas não estão indo. Ande mais uma milha. Já viram aquele meme do bonequinho quebrando ali para procurar o tesouro? Às vezes só falta um tantinho assim, só falta uma última marretada para você chegar no seu ideal e a pessoa vira as costas e desiste no último momento. De repente seja esse o seu caso. Você já está trilhando essa jornada que eu estou te falando aqui, mas estava quase desistindo. Não desista de você. Só você pode fazer por você. Não espere dos outros, não espere do governo, não espere de ninguém. Porque ninguém viveu a tua trajetória. E muita gente não está nem aí para você. Ninguém está nem. Não é por mal, não, gente. As pessoas estão vivendo os dramas, os traumas e dramas das vidas delas. Então, se você fica esperando que o outro vai fazer, não vai. Esquece, porque a tua vida é só você que pode fazer. É a questão da autorresponsabilidade. Então, ninguém vai se preocupar em fazer os resultados que só você pode fazer por você. As pessoas podem até querer seu bem, te dar uma dica, te dar ali um incentivo, mas é você que vai ter que fazer, gente, é você. E não se engane, hein? Dentro de você tem todas as ferramentas. E mesmo quando falta alguma coisa, o universo vai se encarregar de trazer para você. Como esse vídeo, por exemplo. Pode ser uma mensagem do universo, te dando a direção que você está no caminho certo. Ou que você desconhecia isso que eu falei para vocês aqui nesse livro. Que a gente vive preso dentro de um ciclo de pensamento e sentimento. Então, muitas vezes, nem é inveja, não. Muitas vezes, nem ataque espiritual. É o nosso próprio inimigo interno, nosso próprio sabotador interno que está querendo impedir os nossos resultados. Então, é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.